Ok, muito obrigado, menina. É uma menina que vem avisar-nos, recording in progress. Simpática. É uma menina simpática. Vamos começar então a nossa aula de hoje. Saudações a todos e a todas e espero que estejam todos bem. E para dar início e sentido à nossa aula, tomo aqui um pequeno pensamento, uma espécie de aclamação do capítulo 12, uma destas aclamações em que o Apocalipse é pródigo, ou seja, temos muitas. E esta aqui a partir do versículo 10. Eis que chegou o tempo da salvação, da força e da realeza do nosso Deus e do poder do seu Cristo. Porque foi precipitado o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava diante de Deus dia e noite. Mas eles venceram-no pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua palavra, e não amaram mais a vida que a morte. Alegrai-vos, pois, ó céus, e vós que neles habitais. Muito bem, então, boa tarde, boa tarde para todos. Vamos, antes de avançar para a exposição, partilhar convosco apenas meia dúzia de ideias sobre o temário que vos enviei. E para enquadrar este temário, queria dizer o seguinte, uma coisa que certamente vocês terão reparado. Esta parte do Apocalipse que nós temos vindo a dar já na última aula, porventura mais na de hoje, é composta por um conjunto de textos muito de uma interpretação muito complicada, muito rica, muito diversificada, mas a multidão, a policromia de imagens, de símbolos, de cenários, de personagens, de instrumentos simbólicos, que é mesmo assim, torna muito complexa e torna muito difícil um verdadeiro enquadramento destes textos e a sua razoável compreensão. Uma coisa que vós certamente ireis sentir é isto, são estes sentimentos, que é uma coisa que também eu vou sentindo. E já tantas vezes que li, algumas vezes que lecionei, mas vou sempre sentindo que estes textos têm por trás de si, têm no seu enquadramento uma tradição tão rica, tão ampla, tão diversificada de imagens, de símbolos, de ocorrências e de alusões ao Antigo Testamento, muitas delas, porventura, disfarçadas, mas que tornam efetivamente muito difícil a compreensão e a aproximação ao texto. Bem, nós hoje vamos tentar estudar os capítulos que vão de 10 a 15. O de 10 tinha-o pensado na semana anterior, mas não consegui chegar lá e não quis esquecê-lo, pô-lo de parte. Não, vamos começar exatamente por aí. O capítulo 10, que trata da apresentação do livro. E esse livro é exatamente, como sabeis, um tema recorrente na Apocalíptica e até nos textos bíblicos. Um livro que traz mistérios, traz sinais onde estão inscritos os mistérios da salvação e que só podem ser lidos, como já vimos atrás, pelo Cordeiro. Só ele é que pode revelar o sentido. Veremos já exatamente isto. Depois, o capítulo 11 fala das testemunhas
exatamente sobre a encarnação, o anúncio, o testemunho do anúncio do Evangelho. Entramos então depois em 2 ou 3 capítulos verdadeiramente complexos. Um é o capítulo 12, Apocalipse 12, que é subejamente conhecido, porque é constantemente lido, referido, mas com múltiplas ou com possibilidades múltiplas de interpretação. Este capítulo, apresentado como o primeiro sinal, num conjunto, num septenário de sinais, tem a ver com a mulher e o dragão. A mulher e o filho, o dragão e a serpente, e uma tentativa de interpretar esta figuração em ordem a compreender o que é o combate escatológico que se aproxima, ou seja, aquilo que acabamos agora de ler, chegou o tempo da salvação. Depois passaremos aos capítulos 14 e 15, de uma forma mais genérica, desculpem, de 13 a 15, começando pelo capítulo 13, que também é um capítulo muito complexo por causa das diferentes bestas que entram nesse cenário. Claro que se fosse hoje nós tínhamos de colocar lá mais uma besta, mas pronto. Já só temos para já, só vamos olhar às que estão no Apocalipse. Hoje o mundo ficou a conhecer mais uma besta. Depois temos o capítulo 14, que são os 144 assinalados que seguem o Cordeiro, que também é um capítulo importante. E, finalmente, o sexto, o último tema que vamos dar, que é o sexto sinal, que é o sinal da grande ceifa, ou seja, da grande colheita, do grande juízo, e a vitória sobre a besta do mal, sobre a besta, provavelmente aqui é sobre o império, com uma nova liturgia celeste. Portanto, é um percurso bastante longo, eu reconheço isso, que os textos são muitos, são difíceis, mas é provavelmente a única forma que temos para chegar ao chegar um bocadinho a uma medida razoável na compreensão do Apocalipse. Eu vou então agora abrir os sinais, pôr em modo de apresentação. Espero que sim, creio que está. E vamos. Tá. E então vamos avançar para um pequeno estudo do capítulo 10º, o tal que da outra vez eu pensava poder dar, mas depois, como não foi possível dar, retirei o slide daquilo que tinha preparado e será enviado agora quando for os de hoje. Então, Apocalipse 10, e no Apocalipse 10 nós voltamos ao tema do livro. O tema do livro começa logo: depois vi outro anjo poderoso que descia do céu envolto numa nuvem, e havia uma auréola sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Veremos já daqui a seguir um bocadinho assim, alguma simbólica destes complementos que adornam a descida do anjo e o que é que o autor quererá referir com a descida do anjo. E diz, e na mão trazia um livrinho aberto. Colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E trazia na mão um livrinho. Vou ver se consigo aqui no enquadramento colocar a minha imagem, que é para saber a figura que estou a fazer, mas não vejo muito onde o fazer.
Luís, podes-me dizer como é que faço para destacar a minha A imagem? sua imagem. Se veja aí em cima tem ver, em cima do lado direito, deve ter ver. Pois não tem ver, só tem mais. Mais, pois, Já no outro dia foi assim, mas Foi. consegui anotar, controle remoto. Não, E devia depois, ter vista ou não sei. pois não tem, e carrego no mais e ele E o que é não que- me dá, não me apresenta em Nenhuma gravar, opção. transcrição ao Não, vivo, gravar não. reações, ocultar nomes, ocultar Não. tal, compartilhar som, otimizar videoclipe, já está a informação. Sair, pronto. Bem, Não. deixa estar. Eu espero que vocês estejam a ver. É? Perfeitamente. Então, pronto. E estou esteticamente razoável? Eu acho que sim. Pronto, então vamos continuar. Padre Então, Gonçalo, o padre João Lourenço não tem no seu canto superior direito lá 4 quadradinhos a dizer para ver a forma de visualizar? No canto não, superior direito, não tem aí não tenho. uns Tenho só quadradinhos? mais, mas não me dá mais nada. Porque Tenho, na minha versão tenho aí assim uns quadradinhos. no canto superior direito tenho uns sinais que depois me dá N coisas, mas tem a ver com gravar, desabilitar, ocultar, compartilhar. E não tem lá tenho. nada quanto à forma de visualização. Não tenho. Só tenho controle remoto. É como eu por acaso tenho. Pronto. Okay. Eu também já tive, mas não sei o que é que aconteceu. Pronto, deixem lá. Desde que vocês me vejam, eu já me conheço. Está bonito, está bonito. Faço esse sacrifício. Não, era só para saber se tenho a cabeça a ponto de poder comunicar bem. Bem, então, este capítulo 10º, é isto que agora vamos e interpelo a vossa atenção para ele, volta ao tema do livrinho, que, ao contrário dos capítulos 4 e 5, em que o livro vinha fechado a 7 selos, portanto, vinha totalmente fechado, era preciso alguém que o abrisse, não era encontrado ninguém que fosse capaz de dar sentido ao livro, foi só o Leão de Judá que deu sentido ao livro, tendo recebido o poder para quebrar os selos. Aqui já não acontece assim. Porquê? Porque o livro agora vem aberto. Já está apresentado. E embora seja um tema recorrente, nós encontramos-lo aonde? Encontramos este tema do livro, primeiro, no Antigo Testamento. Vamos já ver um texto, ou abaixo vamos ver um texto que nos fala do livro. Provavelmente, no contexto do Antigo Testamento, o livro poderia ser, ou parece ter um significado diferente daquele que se apresenta aqui. Depois, encontramos o tema na Apocalíptica Judaica Extracanónica. São também várias as referências onde se fala do livro dos segredos. Aliás, a própria Apocalíptica Judaica se fundamenta não no livro, mas nas tábuas secretas. É quase a mesma coisa, era a forma do livro antigo. E encontramos também este tema no Apocalipse, onde, como aqui neste caso, aparece fechado, aparece aberto. Um dos lugares mais explícitos do mundo bíblico sobre a questão do livro é exatamente o texto, dois textos, ou um texto em duas partes. O texto de Ezequiel, reparem bem, depois devem lá ver, porque é um texto muito significativo. Ezequiel 2, 8, 10 e na continuação 3, 1, 3. No Apocalipse, no Apocalipse, o tema é ainda mais recorrente, já ouvimos,
com uma importância muito significativa, porque o livro é onde estão encerrados, guardados, como vimos nos textos, quando estudamos o capítulo 4 e 5, encerrados os mistérios de Deus. E agora, aqui, este livro está aberto, o que quer dizer que os mistérios que eram contidos no livro que estava fechado e selado, agora em Apocalipse diz que o livro está aberto. O que é que isto quer dizer? Antes de mais, creio que o que quer dizer é assim: os mistérios que o livro de Deus, os mistérios dos segredos de Deus, foram agora dados a conhecer, foram agora desvendados pelo Cordeiro. Portanto, os autores pensam, e eu partilho bastante esta perspectiva, e já a seguir veremos porque é que a partilho, os autores pensam que este livro é uma referência explícita ao Evangelho. Está bem? Este livro é uma referência explícita ao Evangelho. É um livro que desce do céu, é verdade. O que quer dizer, porque é que não andas? Porque o que quer dizer que o livro é trazido do céu sob a forma de palavra. Aqui fala do anjo que traz o livro. Mas mais importante que o anjo que traz o livro é o livro em si, ou seja, o Evangelho, que é Jesus Cristo. Ele é o grande anjo que dá a conhecer aos homens, que dá a conhecer à história os mistérios da palavra de Deus. Portanto, uma mensagem revelada por Jesus, e particularmente, volto a acentuar esta centralidade muito presente, Jesus apresentado como o Cordeiro que foi imolado, ou seja, o Cordeiro Pascal. Essa é o cenário mais razoável, é o cenário mais compreensível, eu diria quase, é o cenário mais natural, que nos mostra, de facto, que a revelação em Jesus já foi dada a conhecer aos homens, particularmente a partir do seu mistério pascal. E o cenário em que esta manifestação se inscreve, reparai, capítulo 10, o cenário em que esta manifestação, esta visão, vi outro anjo que descia do céu, envolto numa nuvem. Ora, temos isto onde? Na transfiguração de Jesus. A transfiguração de Jesus, a transfiguração no Tabor, é verdadeiramente um livro aberto. E é um livro que abre o quê? Abre a lei, a Torá, na pessoa de Moisés, e abre a profecia na pessoa de Elias. Portanto, este livro está já aberto e ele assume, prefigura em si também a história da salvação neste momento da revelação. E depois diz, havia uma auréola sobre a sua cabeça. Esta auréola parece ser uma alusão ao arco da aliança. O arco da aliança era uma auréola que Deus colocou sobre o mundo para manifestar o seu amor pelo mundo, dizendo: não haverá um novo castigo, um novo dilúvio. Ora, esta auréola é sempre o sinal de uma presença benfazeja de Deus. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Tanto, toda uma simbologia muito expressiva. A auréola é certamente uma alusão a Gênesis 9:13, exatamente, testemunha o esplendor da figura
do arco da aliança, e é também uma expressão do rosto humano em Ezequiel, também um texto que tinha a ver com a auréola que se manifesta no céu, em Ezequiel 1:28. Diz depois, as suas pernas são colunas de fogo. Recordai-vos que uma das afirmações fortes de Jesus é exatamente esta: eu vim trazer o fogo à terra. Cristo veio trazer o fogo à terra. E esta referência também tomada em 12:40. Glorioso, ele que é o homem perfeito, a imagem do Salmo 8, que era lido na tradição patrística como o homem perfeito, o homem primordial, ou seja, Cristo. É ele que vai revelar, assumindo, como estáis a ver, a auréola da aliança, que depois vai ser tomada, vai ser desenvolvida nas visões seguintes, vai ser, aqui está, a testemunhar a glória, que é a glória do Filho, do Cristo, do Cordeiro imolado, e que é o fogo que deve trazer, aquecer a história e dar sentido à história. Portanto, este cenário é, de facto, um cenário muito, muito rico. E por isso, quando perguntamos que livro é este, capítulo 10º, que o anjo traz aberto na mão, se estivéssemos no Antigo Testamento, a resposta era clara. Era ou o Antigo Testamento ou a Torá. A esse respeito, até vale a pena, creio eu, e é oportuno, lermos o que diz Ezequiel nos textos que eu vos citei. Ezequiel 2:8 a 10 e depois 3:1 a 3, ou seja, o final do capítulo 2 e o início do capítulo 3. E eu começo a ler um bocadinho antes. Começo a ler Ezequiel 2:6. Diz: tu, porém, filho de homem, ou filho do homem, aqui nós estamos aqui com um artigo, com indefinido, filho de homem, provavelmente numa ressonância que depois mais tarde vai ser tomada, como já vimos no primeiro módulo, em Daniel, e que Jesus apresenta, com que Jesus se apresenta designadamente no Evangelho de Marcos, como já várias vezes vos disse, embora lá esteja especificado filho do homem. Já não é um indefinido de humanidade, mas é certamente um personificado deste homem perfeito de que fala o Salmo 8. Tu, porém, filho de homem, não tenhas medo deles. Deles são os israelitas de testa dura, rebelde, que não querem escutar. Não receies as suas palavras, ainda que espinhos e abrolhos te rodeiem e te venhas a sentir sobre escorpiões. Ou seja, a vida do profeta não é difícil, não é fácil, pelo contrário, é difícil, face à infidelidade do povo de Israel a quem ele deve levar a mensagem. Não temas as suas palavras, não tenhas medo das suas faces, porque são gente rebelde, são gente de cerviz dura. Tu lhe dirigirás as minhas palavras, quer as atendam, quer não, porque são uma raça de gente rebelde. Pronto, as palavras. Ora, verdadeiramente, as palavras do tal livro é Jesus Cristo, ele é que é a palavra. E as palavras só têm a importância porque nos ajudam, efetivamente, a viver, a compreender verdadeiramente a palavra que é ele, o Logos. E depois continua, e agora aqui entramos, como certamente também estás a acompanhar, em Apocalipse 2:10.
2:8, desculpem. Tu, porém, filho de homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como essa gente rebelde. Abre a boca e come o que te vou dar. Olhei e vi uma espécie de mão que se dirigia para mim, segurando um manuscrito enrolado, segurando um livro. Abriu-o diante de mim, estava escrito nas duas faces, e lia-se lamentações, gemidos e choros. Pronto, este é o livro da época, é o livro do tempo, é o livro que o profeta deve, que é apresentado ao profeta para ele enquadrar a mensagem que deve dirigir ao povo de Israel no exílio. E depois continua. Portanto, a voz que lhe fala disse-me, filho de homem, come aquilo que te é apresentado. Come este livro e vai falar à casa de Israel. Abri então a boca e ele deu-me um manuscrito a comer. E disse-me, filho de homem, alimenta-te e sacia-te com este manuscrito, que agora te dou. Comi-o e ele foi na minha boca, doce como mel. Ora, este texto, todos os autores o consideram como identificativo daquilo que seria a missão do profeta. E, neste enquadramento, este livro seria, em princípio, a lei que o povo de Israel devia pôr em prática, mesmo no exílio, para manter a sua fidelidade a Deus e que, como era um povo rebelde, não estava a pôr. E, portanto, nós temos que ver aqui este enquadramento. Aqui o livro, portanto, bem diferente deste cenário de Ezequiel, o livro está aberto e é expressiva já a mensagem que o livro vem trazer. É já expressiva a mensagem que o livro traz, porque é a partir do livro que os crentes, que aqueles que seguem o Cordeiro, escutam a palavra do Cordeiro e o seguem para onde quer que ele vá. Portanto, estamos aqui já não no Antigo Testamento, mas os autores são muito unânimes em pensar que este livro é exatamente a figuração, atenção, a figuração do Evangelho que é revelado por Jesus, que é proposto, que é promulgado, que é dado a conhecer. E, portanto, como vos dizia, sendo uma história recorrente na cultura bíblica, interna ao cânon e externa na apocalíptica, este tema é também aqui assumido porque ele é muito, muito comum até também da própria apocalíptica como tal. Mas aqui há qualquer coisa de mais significativo, porque já não é um tema, eu diria, enigmático, já não é um tema misterioso como era pós-apocalípticos, já não é um livro de segredos, mas é o livro dado a conhecer por Cristo. E aqueles que o seguem conhecem o livro, conhecem a mensagem, conhecem o próprio Cristo. E nesse contexto, o enquadramento da visão diz que é um anjo que desce. Também alguns autores se interrogam que anjo é este que desce e que traz na mão. E a resposta passa por pensar que aqui o simbolismo do anjo é para representar a presença de Cristo. Ou seja, este anjo que traz o livro não é outro que o anjo da aliança, como nós também dizemos, como o anjo verdadeiro, o enviado, o mensageiro por excelência. Ou seja, o Filho, é ele que desce, e desce como? Ele desce pela encarnação. E, portanto, teríamos aqui uma referência à encarnação do Messias, ou seja, à encarnação de Cristo. Ele entra na história
encarna essa história, e isto aqui temos uma teologia muito rica, muito profunda, muito, eu diria, muito abrangente, no sentido que serve de padrão para explicar o próprio mistério da história. Pela encarnação, Cristo torna-se palavra presente na história. Como que desce, ou seja, aliás, Jesus também diz, eu desci do céu. Eu sou lá de cima, vós sois cá de baixo. Portanto, o mistério da encarnação é esse mesmo mistério que revela, é esse mistério que é o livro. No fundo, a encarnação de Cristo é o livro, porque na encarnação de Cristo nós compreendemos, nós percebemos e está presente todo o mistério da comunhão entre Deus e o homem. Tudo aquilo que Deus tinha, como dirá São João da Cruz, numa passagem célebre dos seus escritos, como dirá São João da Cruz, em Cristo Deus revelou tudo quanto tinha a revelar aos homens. E, portanto, nada mais escondeu deles e nada mais tem para lhes revelar, a não ser o enquadramento dos sinais dos tempos que ajudarão que mostrarão melhor esse sentido aí contido. Portanto, creio que enquadra muito bem olharmos para este anjo que traz o livro como uma espécie de simbolismo da encarnação. Ele desce ao mundo dos humanos. O livro está aberto porque eles já chegaram até ele. E depois vamos ver nos capítulos seguintes que é a partir desta revelação vinda do livro que eles podem seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. É a partir daí que eles são redimidos e inscrevem os seus nomes no verdadeiro livro da vida, ou seja, no conjunto do novo povo de Deus que segue o Cordeiro e que testemunha o Cordeiro presente na história. Portanto, aquela simbologia de Daniel, aquela simbologia de Ezequiel, nos textos em que convida o profeta, em que o profeta é convidado, melhor dizendo, a comer o livro, podemos agora lê-lo neste contexto. Aqui os crentes são convidados a receber, a acolher e a viver o livro que é a mensagem de Jesus. Ele entrou na nossa história, faz parte da nossa história, tornou-se, importante este sentido, tornou-se o critério da verdade da nossa história. É Cristo que dá sentido à história para nós crentes, e nesse sentido ele entrou no nosso mundo, nós o acolhemos. E, portanto, o Apocalipse propõe, à maneira de Ezequiel, que também nós devemos comer espiritualmente falando este livro que é trazido do céu para nós e que pela encarnação entrou no mundo e pelos sacramentos entra na vida daqueles que acreditam e que nos conduzem para poder seguir o Cordeiro. Portanto, é este enquadramento tão rico e tão profundo e tão oportuno que dá sentido a todo este capítulo 10º com a sua mensagem, eu diria, uma mensagem universalista. Universalista porque aqui fala de uma criação universal que é feita em Cristo. E por isso a encarnação do Verbo, ou seja, Cristo, o Verbo encarnado, abriu o livro da história à escatologia, ou seja, a história tem um futuro, a história tem um sentido, a história não é um mistério sem saída, a história é um mistério com esperança, a história é um mistério com escatone, ou seja, com abertura ao infinito de Deus. E Jesus, que proclamou o Evangelho, revelou nisso os mistérios da salvação. Agora, os mistérios da salvação
já não são uma realidade fechada, nem reservada, como era na Apocalíptica, apenas para uns tantos, aqueles que eram os membros de um grupo deste ou daquele, mas ela agora é acessível pela fé a todos. Ora, portanto, o grande livro que Jesus abre na encarnação e que dá a conhecer a toda e que revela o sentido de toda a humanidade, o grande livro é exatamente esta presença, esta palavra, este logos, esta palavra encarnada na própria história em que todos nós partilhamos, de que todos nós partilhamos, mas ela tem, de facto, a sua expressão em Cristo. Reparai que podemos aplicar aqui, de uma forma muito bem, muito perfeita, aquilo que Paulo diz. Cristo é a cabeça. A igreja, todos nós somos os membros, somos o corpo. Ora, com este ser a cabeça e nós o corpo, ou seja, o corpo partilha daquilo que a própria cabeça é. Não há corpo sem cabeça, a não ser que seja um corpo morto. E, portanto, se Cristo é a cabeça, ele deu a conhecer a cada uma daquelas partes do seu corpo, o seu próprio livro, porque é ele que, pela sua encarnação, entra na história e participa conosco. Portanto, este capítulo 10º, muito rico nesta simbólica, muito expressivo, nos seus personagens. Reparai que a certa altura, até para certificar um bocadinho isto, capítulo 10º, versículo 7 diz: e nos dias em que se ouvir a voz do 7º anjo, quando ele iniciar o toque das trombetas, então se cumprirá o desígnio de Deus, como ele tinha anunciado aos seus servos, os profetas. Ou seja, o Apocalipse tem isto muito presente. O Apocalipse tem um rastro profético muito profundo. Eu diria, aliás, o autor do Apocalipse apresenta-se como o profeta ou o vidente, que neste caso está na mesma linha do profeta. Portanto, os profetas são aqueles que pré-anunciam esta encarnação, lembramos Isaías, por exemplo, mas são também eles que proclamam que a encarnação da palavra é que há de dar sentido à história futura. E, portanto, todo o mistério da encarnação encontra verdadeiramente na profecia a sua plataforma fundamental, ou seja, a sua fundamentação. E que agora aqui o Apocalipse como que recapitula, como que reassume, reinterpreta e dá sentido escatológico. E esse sentido escatológico começa exatamente pelo mistério pascal. Muito bem, então vamos agora avançar um bocadinho mais. Portanto, fica-nos este capítulo cheio, com toda a sua riqueza e toda a sua simbólica, como um grande desafio à nossa interpretação, à nossa compreensão e à nossa leitura teológica e espiritual. E avançamos para o capítulo 11. E o capítulo 11 é apresentado no seu título como as duas testemunhas. Mais uma vez, aqui temos uma linguagem, que não podia ser outra, simbólica, e isto interpela-nos no sentido de perguntar quem são e o que significam estas duas testemunhas. E o sentido destas duas testemunhas encontramos-las exatamente neste capítulo 11, nos versículos 3 e 4.
3, 4, 5, são tudo versículos muito ricos, simbolicamente muito ricos. Eu vou ler para depois darmos, a explicitar um bocadinho mais o sentido. Então, no versículo 3 diz assim: enviarei as minhas 2 testemunhas que hão de profetizar, vestidas de luto, durante 1260 dias. Vestidas de luto, já vimos há dias que era, portanto, é o tempo do sofrimento, tempo da guerra, tempo da perseguição. Mas é um tempo limitado, 1260 dias. É um tempo limitado, não é um tempo permanente. Estes números têm por trás deles certamente uma simbólica. Essa simbólica pode significar ou uma esperança que estes grupos alimentam, ou então, como também conhecem, é muito próprio do Apocalipse, juntando as letras todas destes números, somando o valor dessas letras. Como eu já vos disse, e vocês conhecem, no hebraico as letras, cada letra tem um valor numérico, não há números. Não há números, só há letras e as letras têm um valor numérico. É juntando as letras que se obtêm depois aquilo que corresponde aos nossos conceitos de números. Isso era uma ciência, era uma prática, era uma técnica que é muito desenvolvida, e os místicos judaicos da Idade Média, e não só, desenvolveram muito isto naquilo que vocês conhecem globalmente como chamada a Cabala, ou seja, a mística esotérica judaica, que medrau muito nos países onde as comunidades judias viviam também um bocadinho em tempo de apocalipse, ou seja, um bocadinho em ambiente de perseguição. É particularmente no tempo da invasão islâmica, mais na Palestina, e depois no tempo da Inquisição, e não só, que esta arte da gematria se desenvolveu e era conhecida, ou seja, as pessoas juntavam o valor das letras para com estas letras todas dizer um significado que vai para além do número, atenção, vai para além do número que muitas vezes é apresentado. Portanto, não olhar para estes números como uma realidade fechada, mas muitas vezes como uma realidade simbólica. E depois continua o texto de Apocalipse 11:4. Estas 2 testemunhas são o quê? São as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da Terra. Frase esquisita, frase muito emblemática, as 2 oliveiras e os 2 candelabros. Frase muito sugestiva e carregada, provavelmente, de sentido que veremos já a seguir. Se alguém quiser fazer desmal, sairá fogo da sua boca para devorar os seus inimigos. Deste modo, se alguém tentar fazer desmal, morrerá certamente. Eles têm o poder de fechar, eles são as testemunhas, eles têm o poder de fechar o céu para que a chuva não caia no tempo da sua profecia. Nós conhecemos um profeta a quem foi dado também o poder de fechar o céu, para que não houvesse chuva e a palavra de Deus fosse escutada. Eu diria quase fosse aplicada uma severa advertência para combater a idolatria reinante no Reino do Norte ao tempo da rainha Jezabel e do rei Acabe. Então, Deus deu a quem? Deu ao profeta Elias o poder de fechar o céu, fechar naquele episódio bonito do Monte Carmelo, onde Elias fecha o céu por 3 anos e 6 meses e não caiu gota d'água, até que mandou o seu servo ir ao cimo do Carmelo, olhar o mar, a ver se havia algum sinal de vir chuva. E ele viu uma nuvenzinha como um palmo da mão e disse, pois essa nuvem
é o sinal de que vai vir grande chuva sobre Israel. Precisávamos hoje em dia de ter assim uma profecia destas, mas não temos paciência, não somos tão crentes. Portanto, eles têm o poder de fechar o céu para que a chuva não caia no tempo da sua profecia. E têm igualmente o poder de mudar as águas em sangue. É uma alusão às pragas do Egito, né? Que Moisés, também símbolo da profecia, consegue mudar as águas em sangue, de modo a provocar na terra toda a espécie de flagelos, toda a espécie de praga, sempre que o desejem fazer. Ora, então vamos ver um bocadinho o que são estas testemunhas e este candelabro. Ora, como vos dizia, ou como acabamos de ouvir aqui, é uma narrativa carregada de simbolismos. Estas duas profecias, estas duas testemunhas têm uma missão profética, é claro, é o texto que o diz, tal como depois, tal como aqui no versículo 11 também isso vai ser referido. Em 10:11 dizia-se que aquele que trazia o livro tinha o poder de profetizar sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Ora, João é o vidente que tem este poder. E desde o início do seu livro, ele tem sempre uma missão profética. Ele é o profeta, ele é o vidente. O livro do Apocalipse é um livro de dimensões proféticas. A pergunta é: quem são? Portanto, a proclamação do Evangelho quem são as testemunhas? Ora, as testemunhas, as duas oliveiras e os candelabros que estão na presença de Deus, do Senhor de toda a terra, aludem, são referências, são ecos, melhor dizendo, da visão de Zacarias, um texto também importante. Zacarias, mais uma vez, este profeta, é uma fonte da apocalíptica do nosso Apocalipse. Ele já é um livro apocalíptico em muitas passagens, mas depois é relido aqui no nosso texto do Apocalipse de São João como uma fonte onde o vidente do Apocalipse se vai basear. Ora, em Ezequiel 4, 11, 14, aparecem, alude-se exatamente a estas duas oliveiras, mas certamente estas e os candelabros, mas certamente aqui o autor do Apocalipse quer lhe dar um sentido mais concreto, um sentido mais apropriado. E, por exemplo, Enzo Bianchi, numa obra que já várias vezes referi, alude quase sempre ou refere as duas testemunhas como sendo Pedro e Paulo. Pedro e Paulo são as duas grandes testemunhas da proclamação do Evangelho. Eles são os apóstolos que proclamam de forma universal, não é? Paulo é evidente, Pedro também na comunhão da igreja, são os apóstolos que proclamam esta mensagem. Em Zacarias 4, 1, 14, as duas oliveiras são certamente os dois ungidos, tal como se diz no texto, são os dois ungidos do Senhor, que ao tempo desse profeta, quem eram? Eram o sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel. Foram os dois grandes promotores da reconstrução do templo e da reorganização da vida judaica no pós-exílio. Ora, estáis a ver
mesmo que pensemos que aqui as duas testemunhas já se desprendem do sentido de Zacarias, a verdade é que o sentido está lá implícito. Josué e Zorobabel reconstruíram o novo povo de Deus, reconstruíram o templo do Senhor, reconstruíram o povo, aquele que dá sentido ao templo. Para o templo ter sentido é preciso haver povo, e para que o povo tenha onde encontrar o seu Deus é preciso haver templo. Ora, Pedro e Paulo são agora aqueles que estão a reconstruir, que recebem a missão de refazer o novo templo de Deus, o novo santuário, que não é mais do que a igreja, ou seja, a Nova Jerusalém, que também vai ser reconstruída, tal como a Jerusalém antiga que foi reconstruída. A Nova Jerusalém é uma reconstrução, é um novo templo. Já não é um templo terreno, mas é um templo que tem no seu centro o Cordeiro. E por isso o autor, aqui no Apocalipse 11, manda medir o santuário. Medir o santuário é uma... Voltamos ao Ezequiel. Ezequiel 47, capítulo 47, Ezequiel recebe a ordem de medir o santuário e medir as águas. A graça, o dom, a presença que vem do santuário para o povo de Deus. Nós, aqui agora, o Apocalipse 11 manda também medir o santuário. Só que o santuário que agora deve ser medido não é já o santuário terreno. Porquê é que não é o templo de pedras? Porquê? Porque o templo de pedras já não existe. Porque o santuário temporal da Jerusalém temporal, da Jerusalém terrena, já tinha sido destruído. Então, qual é o novo templo que ele tem de medir? O novo templo que agora o mensageiro no Apocalipse tem de medir é o templo do corpo de Cristo. Em que sentido? Medir para incorporar todos aqueles que fazem parte deste novo templo, que depois, no capítulo 14, creio bem que no capítulo 14, vai nos dizer que são 144.000 à volta do Cordeiro. Só que estes 144.000 referidos no capítulo 14, nós vimos que eram aqueles que vinham do Antigo Testamento, vimos-lo anteriormente. Porquê? Porque, no capítulo 7º, porque a esse se juntou uma multidão incalculável, que já nem é possível medir. É verdade que o templo temporal era possível medi-lo, as águas que vêm do templo é possível medi-las, ver o seu caudal, mas agora o novo templo, a nova comunidade, já não é possível medir, porque é uma multidão inumerável que ninguém pode calcular, porque são todos aqueles que redimiram as suas vidas no sangue do Cordeiro. E o Cordeiro agora é verdadeiramente o novo templo. Ele é o novo altar. Ele é a vítima, como diz a carta aos Hebreus. Ele é o altar, ele é a vítima, ele é o sacerdote, ele é o templo. E os seus adoradores podem ser medidos no sentido figurativo, mas não podem aderir a ele todos. Simbolicamente, os números abrem para uma plenitude que não é mais medível. Portanto, a tarefa do santuário, de medir o santuário que foi atribuída, melhor dizendo, a Ezequiel, é agora ultrapassada, porque o novo santuário, apesar da ordem para o medir, ele não tem limites. Está aberto a todos aqueles que querem aderir ao Cordeiro.
E depois de medir o santuário, o texto fala também de medir a terra. Ora, esta função temos-la muito bem presente em Amós 7:17, em que é dito ao profeta que vai ser medida a terra para ser repartida. É quando os assírios tomam a Samaria e vão medir a terra para a repartir entre os gentios, entre os pagãos. Esta referência a medir a terra é certamente também uma alusão a este momento do livro de Amós, mas agora no sentido de que essa terra universal, essa universalidade da terra está aberta à presença, ou pode estar aberta à presença dos redimidos. Dito de outra maneira, não há limites a não ser aqueles que são impostos, como depois vai ser referido pela besta e pelos seus flagelos. Estes são os únicos que impedem que a redenção toque a todos. Portanto, medir o santuário, medir a terra, medir o templo. Mas, como vos dizia, este medir o templo é uma realidade que não pode ser aplicada ao templo terrestre. Ele já não existe, como sabeis. O templo agora é o Cordeiro. Ele é que é o verdadeiro templo. E é nele que todos encontram o seu lugar. É ele que dá sentido à presença de todos e de cada um. É no Cordeiro que todos encontram Deus. Portanto, medir o templo, medir o santuário, deixa de ser uma tarefa humana, deixa de ser uma tarefa material para cada um. Pode encontrar no Cordeiro o seu lugar, eu diria quase a sua presença, e por isso as medidas do novo templo não são contáveis, são infinitas, são abertas. O novo templo, que é o Cordeiro, está aberto a todos aqueles que entram nele. E é neste cenário que então acontece o toque da 7ª trombeta, ou seja, a segunda parte do capítulo 11, que diz: quando o 7º anjo tocou a trombeta, ouviram-se grandes aclamações no céu. Ou seja, todas estas visões acabam sempre por uma apoteose. E essa apoteose tem, no geral, um tom de glorificação, doxológico, podíamos dizer, uma doxologia, doxa, da palavra doxa em grego quer dizer glória, uma glorificação. E nesta glorificação, as grandes aclamações do céu diziam: o reinado sobre o mundo foi entregue a Nosso Senhor e a seu Cristo. Foi entregue a Deus, como Paulo também diz, entregará o reino a Deus e ao seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, os personagens que acompanham toda esta liturgia, já desde as origens, já desde o capítulo 4, então os 24 anciãos, aqueles que estão sentados nos seus tronos diante de Deus, com o rosto por terra, adoraram a Deus, aclamando: nós te damos graças, Senhor, Deus Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e entrastes na posse do teu reinado. Enfureceram-se as nações, mas chegou a tua ira e o momento de julgar os que morreram e de dar a recompensa aos seus servos, aos profetas, aos santos e àqueles que temem o teu nome, pequenos e grandes. Chegou o momento de destruir os que corrompiam a terra. É bonito esta apoteose, e é uma das mais bonitas, é um dos textos mais bonitos aqui do Apocalipse, porque canta no fundo a glorificação dos mártires. Canta a glorificação dos mártires e compara-os, chama-lhes santos, e compara-os aos profetas.
Cada um dos mártires profetiza este absoluto de Deus. A trombeta é o sinal de que vai acontecer, como já vimos, algo de extraordinário. E aquilo que vai acontecer de extraordinário é aquilo que se encaminha, que é o grande julgamento, em que vão ser julgados os poderes do mal, as bestas, para ser glorificado, para ser dado o triunfo aos mártires, aos santos. Depois disse, ainda para concluir este capítulo 11, num versículo que alguns autores acham que deve fazer parte do capítulo seguinte, mas a transmissão do texto não o transmitiu assim, ele está como conclusão, mas poderia ficar muito bem como uma espécie de início do capítulo seguinte, do capítulo 12, em que diz: depois abriu-se no céu o santuário de Deus. Uma nova revelação, uma nova manifestação. E apareceu a arca da aliança, e houve relâmpagos, estrondos, trovões, um tremor de terra e uma tempestade de granizo. Portanto, estes são os sinais que acompanham sempre qualquer acontecimento de caráter apocalíptico. A arca da aliança é o sinal da comunhão do homem com Deus. Apesar de toda a tragédia que os santos, os mártires passam, Deus não abandonou a sua aliança. E, portanto, ele está a preparar uma vitória, um triunfo, uma recompensa. Eles não estão abandonados. O martírio e as dores são difíceis, naturalmente, como vamos também ver agora no capítulo 12, e por isso tem muito sentido que este versículo último do capítulo 11 se enquadrasse no 12, mas atendendo a tal como ele tal como o texto também tem este sentido de introdução. Por outro lado, este versículo diz-nos que todos participam nesta aclamação festiva. Nesta aclamação festiva que é o sinal da aliança, ou seja, mostra a plenitude da salvação. E este sinal da aliança vamos depois encontrá-lo no versículo, no capítulo 15, versículo 19, ou seja, não, aqui enganei-me. Não é versículo 19, deve ser versículo 9, talvez. Mas em que diz: o santuário encheu-se de fumo da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia lá entrar antes que se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos que são lançados à terra. Bem, temos aqui uma alusão naturalmente à punição que será dada àqueles que não seguem o Cordeiro. Portanto, o capítulo 11 enquadra o sentido do testemunho, do anúncio do Evangelho, da sua proclamação. Esta tarefa de medir o santuário, já vimos que é um tema rico da literatura bíblica e extra-bíblica, mas agora está superado, porque agora o santuário, o novo santuário, o santuário antigo já não existe, o terreno, o novo santuário é o corpo de Cristo é o Cordeiro, e aí todos vêm para proclamar, cantar, vitoriar a vitória do Cordeiro sobre a tragédia da história, daqueles que têm que passam por ela. E com isto vamos avançar e temos o capítulo 12, que é, começando aqui agora, um septenário de sinais. Sinais complexos, sinais difíceis, sinais de uma leitura muito abrangente, de uma leitura muitas vezes não de duplo, de múltiplos sentidos.
estes sinais são sinais que podem ter leituras de múltiplos sentidos. E então este capítulo 12, começo por vos dizer, é um texto complexo, mais do complexo, é um texto difícil. Também aqui se pode dizer que o autor quis focar o mistério da encarnação, de uma encarnação, diríamos, com uma dimensão dolorosa, ou seja, a encarnação de Cristo na história provoca dores à própria história. A encarnação de Cristo na história leva a história ao seu juízo, ao seu julgamento. E os sinais que aqui nós vamos ter são, de facto, expressivos. Temos duas figurações muito significativas, a mulher e o dragão. Ora, isto deve ser entendido à luz da própria Arca da Aliança. Porque é que eu digo isto à luz da Arca da Aliança? Porque a forma como aqui no capítulo 12 é apresentada a mulher grávida que vai para o deserto para dar à luz o seu filho é certamente uma alusão, e assim foi entendido, como a nova Arca da Aliança. Depois os padres da Igreja e, ao longo da história, muitas vezes a própria liturgia lê a simbólica da mulher do capítulo 12 do Apocalipse como referente a Maria e ao filho, a Jesus. Porventura, como vos disse, este capítulo tem leituras e compreensões múltiplas. Veremos isso. De qualquer forma, aqui a questão fundamental é esta. Sendo este um dos textos mais simbólicos e também podemos dizer mais complexos do Apocalipse, creio que podemos ler este sinal como a expressão da plenitude da aliança, ou seja, a plenitude da presença de Cristo no mundo, do Verbo encarnado, que realiza este mistério da aliança. E porquê? Porquê é que podemos ler isso? Porque a encarnação do Verbo na história, já o dizia atrás, leva a própria história à sua plenitude em termos de revelação bíblica, da revelação da fé. Olhar para este texto da mulher e do dragão e aplicar a Maria o título ou a atribuição, que até lemos nas nossas ladainhas, até rezamos nas nossas ladainhas, de Arca da Nova Aliança, no fundo, quer dizer que é através dela que o Verbo entra na história humana, que o Verbo encarnou. Mas esta figura certamente aponta para outra realidade que vai para além desta leitura imediata. É que a Arca da Nova Aliança, presente neste cenário do capítulo 12 do Apocalipse, aponta para a nova aliança da Igreja. A Igreja é a nova Arca da Aliança. Ela é o novo povo com quem Deus faz e testemunha essa aliança. E essa aliança concretiza-se e é testemunhada no mistério da encarnação. E por isso, das 4 figuras centrais que aqui entram em confronto, qual é o confronto? O confronto é entre o triunfo do bem e a tentação ou a perseguição do mal. Por um lado, são sempre 2 figuras, é um binómio em confronto, a mulher e o filho. E do outro lado é o dragão e a serpente, ou seja, a besta. Estas 4 figuras entram em confronto, porque o dragão e a serpente querem engolir, matar
quer extirpar da terra a presença do filho e da mulher. Querem extirpar, matar o filho e a mulher, que é a igreja, que é o novo povo de Deus. E por isso esta referência a dizer que este novo templo abriu-se no céu. O templo de Deus é a resposta do Apocalipse ao facto, certamente, do templo terrestre estar já destruído, ou seja, o lugar do encontro de Deus com o seu povo é exatamente na pessoa do Filho, que é gerado, que encarna na história através da mulher, a nova arca da aliança, que traz essa presença para o mundo. Portanto, a arca terrestre acabou. Agora, aquela que se apresenta e que manifesta a verdadeira aliança é aquela que se manifesta no céu, como vimos já, ou como já referimos. Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Tudo aqui tem, naturalmente, um sentido muito bonito. A coroa das 12 estrelas são certamente a coroa da plenitude das 12 tribos de Israel e das 12 tribos do novo povo de Deus. A mulher estava vestida de sol e a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava com as dores do parto e o tormento de dar à luz. Portanto, referia-vos eu, são as dores da própria encarnação de Cristo na história. Este cenário da mulher e do filho, do dragão, da besta, da serpente, é certamente um eco muito expressivo que nós podemos encontrar em Gênesis, na profecia de Gênesis, quando se alude à mulher e à serpente. Não é? Portanto, todos nós conhecemos em que a mulher esmagará o calcanhar da serpente e a serpente a tenta perseguir, a serpente a tenta atingir no calcanhar, né, como todos nós conhecemos. Ora, este texto pode ser muito bem enquadrado como ecos do profeta Sofonias. Sofonias, no capítulo 3, versículos 14 e seguintes, diz-se que alegra a filha de Jerusalém, porque o Senhor está em ti. A visão da arca é a melhor forma de mostrar que o povo dos redimidos é a nova arca da aliança. E a mulher simboliza, e a encarnação simbolizam esta arca que é proclamada, que é apresentada à humanidade. E, portanto, estas 4 figuras representadas entre estes 2 pares, por um lado a mulher e o filho, e do outro lado o dragão e a serpente, simbolizando a tal besta, representam, no fundo, o grande combate entre o bem e o mal. O dragão e a serpente são uma representação de Satanás. E o dragão muitas vezes é referido ao Egito, mas aqui, creio eu bem, e todo o contexto aponta para isso, nós estamos aqui diante de uma alusão ao poder de Roma. Roma é agora o grande dragão, é a grande serpente, que tenta os crentes e lhes provoca o mal através do seu martírio. E
da mulher e do filho, podemos dizer que há aqui também um eco do Cântico dos Cânticos, em que fala da mulher nas dores da maternidade, e depois também Isaías. Portanto, estás a ver uma permanente, um contínuo desfilar de alusões veterotestamentárias. Portanto, agora diz o texto que a mulher fugiu para o deserto. Também este é um tema teológico muito rico no Antigo Testamento. O deserto foi o lugar preparado para o refúgio. O deserto é sempre o lugar da caminhada penitencial do povo de Deus a caminho da terra prometida, a caminho do encontro. E o deserto é também o lugar do encontro com Deus. Aqui é o lugar do refúgio. Certamente temos aqui uma alusão muito direta àquilo que já noutros passos eu mencionei, que volto a repetir porque é importante. O deserto é certamente o lugar para onde a igreja, a tal mulher, foge, escapa-se para a zona da Transjordânia para salvar a vida para os muitos crentes que, na zona da Palestina, vítimas da perseguição romana e também da perseguição judaica, encontraram no deserto da Transjordânia, e os padres da igreja fazem imensas referências a isso, encontraram aí um acolhimento e um tempo para continuarem a sua caminhada, apesar de muitos aí continuarem a ser mártires, como podemos ver quando ainda hoje visitamos ruínas na zona da Jordânia e temos muitas igrejas dedicadas aos mártires dos primeiros séculos. Portanto, o deserto é o lugar para o encontro, é o lugar de refúgio. O povo de Israel andou 40 anos refugiado no deserto para reencontrar o seu caminho, que o traria à terra prometida, ao encontro com Deus. Portanto, estamos aqui diante desta figuração de um combate escatológico final entre o bem e o mal, entre a figura da mulher e do filho, ou seja, de Cristo e o mistério da encarnação, contra o dragão, o império e todos aqueles que ameaçavam a vida dos crentes. E, portanto, este combate escatológico vai-se acentuando aqui nestes capítulos, vai mostrando que o Cordeiro vai conduzindo os seus, mas estes têm de testemunhar a sua fé, e esse testemunho não é fácil. Mas este combate escatológico acabará numa vitória, e por isso temos aqui este hino de aclamação, como há pouco eu vos dizia e líamos: eis que chegou o tempo da salvação, da força e da realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Este é naturalmente um hino de aclamação, porque de facto os crentes sentem-se já, os redimidos sentem-se já reencontrados com Deus. Esta alusão do dragão e a mulher, naturalmente de Gênesis, de alusão a Gênesis 3, como há pouco vos dizia. Mas, ao preparar hoje a aula, dei com um texto muito expressivo, muito bonito, e que provavelmente nós temos aqui ecos desse texto, que é um texto tomado do quarto livro de Esdras. Quarto livro de Esdras, não confunda, não é o livro de Esdras que nós temos na Bíblia, é um apócrifo. É um apócrifo que tem um caráter apocalíptico. E aí tem uns números, uns versículos muito expressivos que eu vos vou ler. Não são tomados à letra, mas são muito expressivos a esse respeito. Diz assim: enquanto dizia estas coisas no meu coração, ou enquanto as meditava, olhei com os meus olhos e vi à direita uma mulher chorando e lamentando-se com grande voz e dores e dolorosa grandemente no seu ânimo. Desgarradas as suas vestiduras, ou seja, rasgadas,
e com cinza sobre a cabeça. E abandonei os pensamentos em que pensava e voltei-me para ela e disse-lhe: por que choras? E por que é que estás aflita na tua alma? Ela disse-me: deixa-me, Senhor meu, que eu chore desconsolada, pois estou com grande amargura de alma e grandemente abatida. Eu disse-lhe: que se passou? Diz-me. Ela disse-me: eu, tua serva, era estéril e nunca tinha dado à luz, depois de 30 anos de estar casada. E todas as horas e todos os dias, nesses 30 anos, rogava ao Altíssimo dia e noite. E sucedeu que depois desses 30 anos, Deus escutou a sua serva, olhou para a minha humilhação, atendeu a minha tribulação e deu-me um filho. Me alegrei grandemente com ele, eu e o meu marido, eu e todos os meus vizinhos, e glorificámos grandemente o Deus forte. E criei o meu filho com grande trabalho. E sucedeu quando tinha crescido e estava para tomar esposa, fiz um banquete no dia das suas bodas. Porém, sucedeu que ao meu filho, ao entrar no tálamo, caiu e morreu. Apagámos todas as luzes e se levantaram todos os meus convidados para consolar-me e permaneci imóvel, inanimada, até ao dia seguinte, pela noite. Sucedeu quando todos tinham cessado de me consolar, que descansara, me levantei e fugi, e vim como vês para este deserto. E já não penso em voltar à cidade, se não permanecer aqui, sem comer nem beber, chorando sem cessar e jejuando até que morra. Este texto pode ter tido aqui, pode ter sido um texto conhecido na época, no tempo, e temos aqui um eco figurativo até para, como estás a ver, há também um deserto por onde a mulher vai para chorar a sua amargura. Aqui é a mulher, igreja ou Maria, mais realisticamente é a igreja que migra, a igreja como a esposa de Cristo, e nada disso altera, à semelhança do Cântico dos Cânticos, e que no deserto vai aguardar o tempo da sua libertação no meio de tantas dores e de tantos sofrimentos. Portanto, pode haver aqui um fundo de caráter apocalíptico que serviu de ponte para este texto, que de facto é muito significativo. Avançamos um bocadinho, que ainda temos mais algum tempo, embora estejamos atrasados, mas sei que vocês ainda têm mais um bocadinho de paciência de me ouvirem. Apocalipse 13, 15, aqui estes 3 capítulos, capítulo 13, 14 e 15, que podem ser lidos numa perspectiva, eu diria, quase global, que é uma perspectiva, quer dizer, são 3 capítulos que incorporam um conjunto de sinais. Já vimos o primeiro, e agora temos mais 6, de 2 a 7. E estes sinais de 2 a 7, o capítulo 13 assume logo uma simbólica muito, muito expressiva. Também este um capítulo de complexa leitura, de complexa interpretação, que é o sinal, que são as 2 bestas. Como eu vos disse, poderia haver mais, mas aqui fala de 2. E essas 2 bestas são identificadas. Uma que está associada ao segundo sinal é a besta que vem do mar. E a outra, associada ao terceiro sinal, é a besta que vem da terra. Portanto, temos a presença destas 2 bestas exatamente neste capítulo 13. Capítulo 13. Associadas também aos
segundo e terceiro sinal. Só rapidamente para podermos compreender um bocadinho isto, o que são estas duas bestas, ou como é que as podemos identificar? Será fácil identificar essas duas bestas? Não é muito fácil. Antes de mais, para dizer-vos que nestes capítulos, e no capítulo 13, o que aqui está implícito é um combate e, ao mesmo tempo, o fortalecimento da esperança dos crentes. A besta que vem do mar aponta para o Império Romano, em que pelo mar chegam naturalmente as naus, os ocupantes que vão oprimir os crentes. É importante pensar que estamos aqui já num cenário que é o cenário da liturgia imperial. A liturgia imperial imposta a partir de Calígula, anos 37 a 41, esta liturgia imperial obrigava todos os cidadãos a prestarem culto à besta. E quer o império, na pessoa do imperador, ou quer o imperador, prestando culto a todo o império e a tudo aquilo que ele representava. E estes vêm do mar, estes são naturalmente um poder opressivo. E os símbolos estão bem presentes. São representados pelo dragão, o poder do mal. Já temos isto onde? Daniel 7. Em Daniel 7 já temos o dragão como símbolo do mal. Aqui João descreve esta besta atribuindo-lhe toda a ferocidade com que Daniel, no capítulo 7, descrevia as 4 bestas do seu tempo. No capítulo 7 de Daniel, nós temos a descrição dos 4 grandes impérios a que Daniel a referia como bestas: Babilónia, os medos, os persas e os gregos, designadamente os seleucidas, e o poder totalitário. E agora, esta besta que vem do mar é o poder totalitário do império. E o que será a besta terrestre? A besta terrestre será, então, aquilo que se impõe no terreno. Ou seja, o que é que se impõe no terreno? Se a besta que vem do mar são as naves, o exército, as legiões, a besta terrestre é a sua concretização no terreno, ou seja, esta imposição do culto imperial levado a cabo nas grandes cidades, designadamente nas cidades onde o Apocalipse ganhou forma, que todos nós conhecemos e cujos ecos já encontramos naquelas cartas. Nas cartas às igrejas temos já lá os ecos um bocadinho desta realidade. Portanto, a partir do ano 37, num período de curto tempo, mas depois foi continuado pelos outros imperadores, Calígula impôs um culto imperial em todas estas cidades. Estas cidades seguiram esse culto. Portanto, os pagãos aderiram ao culto imperial. Muitos refugiavam-se nos ritos mistéricos, mas também esses eram propensos a este rito imperial. Pelo que os crentes eram martirizados tremendamente quando não adoravam esta besta. Portanto, temos estas 2 bestas que os crentes têm de adorar, têm de prestar culto, quer ao império no seu poder extra global, quer à presença através do culto imperial localmente. Podíamos ver aqui nesta besta terrestre alusões aos próprios impérios anteriores, mas eu creio que o autor não está aqui agora a fazer um aceno à história do passado. Isso fala o Daniel muito bem. Agora aqui nós estamos diante de uma realidade que também é vivida com grande dramaticidade pelos crentes nesta época. E, portanto, esta luta entre o bem e o mal
é naturalmente a grande luta do Apocalipse, é a grande luta da fidelidade que é necessário manter, a fidelidade que é necessário manter, e é feita, no fundo, entre muito sacrifício e muito sofrimento. Isto leva-nos a uma realidade, é que o Império impôs uma liturgia imperial. O culto ao imperador era uma autêntica liturgia, e a liturgia cristã é aquela que é de seguir o Cordeiro e que agora nós vivemos e celebramos na esperança da escatologia. Aquela que nos vem do céu. Acabou o templo terreno, mas nós temos um templo que nos foi mostrado onde está o novo templo, a nova arca da nova aliança, que é o próprio Cordeiro. Então, esta leitura, melhor dizendo, esta contraposição entre a liturgia imperial e a liturgia cristã dá origem a uma guerra, a uma luta sem tréguas. Eu diria, a uma luta que é de grande sofrimento, mas que ao mesmo tempo é também ela uma fonte de esperança. E ao mesmo tempo esta liturgia é também uma espécie de paradigma de leitura histórica da realidade, histórica e cultural da realidade destes tempos. Estes sinais da liturgia imperial, da luta contra o mal das duas bestas, têm um reflexo daquilo que, no fundo, é a luta entre o bem e o mal escrita na história de todos os povos. E, principalmente, na antiguidade. Como sabemos, normalmente os impérios, e não só, as forças poderosas, há dias víamos representados naqueles cavaleiros com as suas diferentes cores, recordai-vos, que eu chamava a atenção, que é um texto que vem já da profecia de Zacarias, ver aí se mostravam quais são os poderes que dominam a história e que dominavam a história na época. E agora proclama-se um tempo de libertação, mas para chegar lá, naturalmente, o sofrimento é muito grande e é preciso, naturalmente, o reforço da esperança dos crentes para poderem manter-se fiéis a esta liturgia cristã que tem no seu centro a pessoa e a mensagem do Cordeiro. Ora, tinha ainda 2 temas para vos tratar, mas como aconteceu na semana passada, vou também deixá-los para a próxima, para não vos sobrecarregar, até porque merecem alguma continuação. Embora o primeiro tenha muito a ver com o que estamos aqui a falar, porque vem na sequência, olhamos aqui só para o capítulo 13, fica-nos o capítulo 14 e o capítulo 15. Mas os dois, tanto o 14 como o 15, tanto a presença e a identificação dos 144.000 e a sua relação com o Cordeiro, como o sinal da ceifa e da vitória sobre a besta, são um tema que tem sentido na continuação que há de vir depois. E, portanto, nós hoje vamos ficar por aqui. Como viste, eu provavelmente falei muito depressa, porque estes capítulos, volto a referi-los, são densos, são ricos, são complexos na sua significação, mas, acima de tudo, são difíceis de analisar e, porventura, mais difíceis ainda de compreender e de enquadrar. Portanto, mas, pelo menos, fica-nos esta bela esperança de podermos, através de uma melhor aproximação ao texto, poder compreender algo de toda esta simbólica. Portanto, o Apocalipse é, na verdade, um labirinto de linguagens, um labirinto de símbolos, um labirinto, olhem, teológico, e um labirinto complexo de citações veterotestamentárias. Disso nenhum de vós, nem eu, temos dúvidas.
entrar neste labirinto é sempre um bocadinho à aventura. Não é como entrar no labirinto da mitologia grega, que desse não se saía de lá. Aqui saímos e encontramos um sentido exatamente, porque o livro do Apocalipse nos vai ajudando a construir este sentido. Mas esse sentido ainda não está explícito para já. Ele vai acontecer no fim e vai acontecer exatamente com a revelação do escatone supremo figurado na Nova Jerusalém. Portanto, é uma caminhada que vamos fazendo, paulatina, mas é certamente uma caminhada com sentido, percorrendo estas mediações temporárias que nos são apresentadas, quer nas figuras, quer nos símbolos, quer nos sinais, quer nos personagens que o texto carrega em si, que faz chegar até nós. Muito bem, então peço ali agora ao Luís. Pronto, entrávamos então no período de perguntas. Está o António Pombeiro. António Pombeiro já levantou o braço. Já? Muito bem, então venha ele. João, enfim, faltam 3 aulas, mas recuperei muito bom. As gravações. Não é? Portanto, em primeiro lugar, é muito importante ter as gravações para recapitular muitas coisas. E não, ontem não, antes de ontem, numa coisinha que eu fiz em Setúbal, as pessoas, no final, as que estavam presentes, lamentavam se não seria possível no futuro também fazer assim uma espécie de programação com as gravações para elas poderem depois refletir melhor. Agora, isto é uma vantagem. O que de facto tenho notado ao longo destas aulas, e isto não é elogio fácil, acho excepcional a sua metodologia, a forma como é apresentada. Olha que não é excepcional, é complicado. Se é de alguém. É complicado, é difícil. É difícil conjugar isto tudo. Às vezes, desculpa, o manancial que a gente tem diante de nós é tão complexo que a gente não sabe por onde é que há de pegar. Por exemplo, hoje eu encontrei textos e mais textos e mais textos, mas depois de escolher uns significa preterir os outros. Mas é assim, olha, paciência. Pronto, diga então. Mas é impossível, neste tempo, apresentar tudo, tratar tudo, mas introduzirmos numa metodologia adequada para tratarmos estes temas, acho que para mim é o ponto mais interessante e rico deste curso. Muito bem, obrigado. Agora, José Fernandes, tem que ligar o microfone, Ok, já está. Okay. Então, é uma pergunta de ordem prática. Sim. Agora temos uma semana de férias. Não é de férias, não temos aula. Exatamente. Eu sou formador em 2 séniores desta disciplina no âmbito das ciências religiosas, e como agora vou estar assim um bocadinho mais calmo, vinha pedir, se fosse possível, voltar a publicar as lições gravadas no primeiro módulo. É sempre bom recapitular, como disse agora aí o António Pombeiro. Olhe, senhor José André, é assim, eu por mim não terei nada a objetar. O que terá de ver é com a Marta. Ela lhe dirá o que é possível fazer em termos práticos, porque eu acho que as gravações, não sei se elas têm recolhidas, só estão um tempo, há alguns problemas, mas mando-lhe um mail e veja o que é que ela diz, porque eu não tenho sequer as gravações, não é? Eu só tenho um instrumento que permitiu as gravações, que é a minha garganta. Vou endereçar esse pedido. O professor tem razão, tem que ser que a professora, tem que ser que a senhora Marta, ela é que oculta os links para depois nós visualizarmos no canal do YouTube. Pois é. Pedro Martins da Silva. Tem que ligar o microfone. O microfone, irmão, está a ouvir? Ligar o microfone. Não, eu está só a falar.
Está só a falar. Peço desculpa. Já está, já está. Não era nenhuma dúvida, era apenas para dizer ao colega que, como tenho guardado as gravações, se ele quiser, caso a doutora Marta não possa disponibilizar, por favor, me contacte que eu envio-lhe o link. Pronto. Olha, uma boa solução. Muito obrigado. A questão da Marta é, provavelmente, ela vai já dizer que tem muito que fazer, porque há outros cursos a decorrer, onde doutoramento, não sei o que mais, e ela pode dizer, e se agora tem de andar à procura dos links aqui, ali e acolá, se alguém tem os links juntos, talvez o possa fazer. Obrigado. Possa fazer essa benesse. Agradeço imenso. Muito obrigado pela atenção. Está bem. Mais perguntas? Não estou a ver mais ninguém. Maria Helena, não tens hoje nenhuma pergunta? Estou espantado. Não, é que se o padre João Lourenço diz que tem uma dificuldade enorme em conseguir compilar tanta informação para nos transmitir, imagine eu que sou uma tão ignorante não és ignorante, és leiga, eu sou clérigo, é só essa a diferença. Fico completamente assim, de qualquer forma, vamos lá ver. Eu precisava de ter assim talvez um curso de 1 ano ou 2 sobre isto para ver se conseguia. Quando chegares aí, então continuarás ainda a ter muitos problemas. Mas de qualquer forma é assim. Paulo a dizer, não entendas isto como não apreço. Cada um tem de enquadrar no seu espaço. Não é? O teu enquadramento é um bocadinho, é o enquadramento que é teu. Eu tenho de ter uma outra complexidade, para mim tem outra complexidade, porque preciso de desdobrar todas estas simbólicas para poder depois transmiti-las. Provavelmente tu não vais fazer um curso de catequese sobre o Apocalipse. Mas eu já vou introduzindo os miúdos, eu já vou introduzindo os miúdos no Apocalipse. Está bem, uma coisa é introduzir, mas não ponhas a explicar-lhes estas figuras todas. Não. Porque sempre são muito pequeninos e vão ler este livro à noite, acontece com uma outra senhora que foge da catequese, ela fugiu do curso porque não queria ver estas coisas a caírem lá do céu, estes pedaços. Mas eu só lhes passo a mensagem da esperança, das isso coisas muito boas. bem, da esperança, e olha, algumas coisas que aqui vêm que são interessantes, e dizer uma coisa que é importantíssima, e o Apocalipse ajuda-nos a perceber isto. A linguagem da revelação, a linguagem religiosa em geral, mas a linguagem da revelação é uma linguagem profundamente simbólico-figurativa. A simbologia, que é uma coisa que nós hoje não temos, hoje somos todos muito diretos, hoje somos todos muito hardware, nós falamos muito do software, mas somos muitos hardware, somos todos muito neutros, muito pouco simbolizantes, temos pouca carga de simbólicas. Temos de mitos que nos envolvem. Mas esta linguagem, que é a linguagem com que o Apocalipse nos serve, a mensagem que se propõe, é uma linguagem de dificuldade, é uma linguagem muito, muito complexa. E, portanto, para a compreender bem, temos de ir às suas raízes. E as raízes estão lá no Antigo Testamento, na tradição extra-bíblica. Estão bem, muitas coisas. E depois perceber que é uma coisa que também nos falta. Nós não temos, eu não tenho, e provavelmente vocês menos ainda, um quadro histórico que acompanhe esta realidade do Apocalipse. Porquê? Porque esse quadro histórico falta. Tivemos-lo nas cartas às 7 igrejas e ainda mesmo aí pequenino. Mesmo aí muito, muito, muito embrionário. Falta-nos ali muito. Nós temos, por exemplo, hoje em dia, mais capacidade de perceber os evangelhos, etc., as cartas de Paulo, porque conhecemos o mundo concreto em que Jesus viveu. Conhecemos o mundo em que Paulo pregou.
mas conhecemos muitíssimo pouco o mundo em que decorre este Apocalipse, até porque ele não decorre no mundo concreto. Falta-nos esse enquadramento. E falta-nos isso, falta-nos uma parte significativa daquilo que são os instrumentos para o poder explicar aplicando-o, para o poder compreender, tomando-o do cenário em que ele se situa. Isso nós não temos. Os cenários do Apocalipse, como eu vos disse, a partir do capítulo 4, são todos celestiais, são todos escatológicos, são tudo liturgias simbólico-figurativas. São figurativas porque decorrem num outro universo que não o nosso, não é na nossa sensibilidade. E simbólicas porque recorrem a um conjunto de símbolos, de imagens, de figurações que nos escapam até ao nosso conhecimento, concretamente. Vós, eu também sinto essa dificuldade, mas vós sentireis muito mais ao ler estes textos. Passa-nos ao lado, só depois indo estudar e vendo e comparando, etc., é que nós chegamos àquilo que poderão ser as fontes onde estão implícitos alguns instrumentos que nos ajudem ou valorizem o nosso estudo para compreender o texto. Porque no cotidiano corrente da nossa realidade vivencial, nós não temos presente este mundo subjacente ao mundo do Apocalipse, como todos vocês bem sabem, não é? Como todos vocês bem sabem. De qualquer maneira, eu só Helena, queria não dizer, se importa. só queria só reforçar, Luís, desculpe, que de qualquer maneira acho que a forma genial que o Padre João Lourenço transmite todos estes temas, apesar de muitíssimo difíceis, ajuda muitíssimo a que nós possamos passar a ver estes textos de uma forma muito mais transparente e clara. Okay. Por isso, muito obrigada. Isso já me dá muita consolação. Pedro Martins da Silva. Transparente, não sei se ides verem, mas que ajuda a aclarar alguns mistérios. Principalmente, espera aí, Luís, principalmente não usar estes textos como às vezes são usados para criar novos macaquinhos na cabeça. Nós e as pessoas. Porque há muita gente que a partir deste texto cria mais macaquinhos. E não é esse o objetivo do Apocalipse. Pois, a minha clarifica-me, sim. Pedro Martins da Silva. Era só um pequeno comentário ao que a Helena disse. Aquilo que tu e todos nós temos que tentar adquirir é o que podemos chamar uma competência interpretativa, é um dos níveis de competência. Enquanto o Dr. João Lourenço, como um biblista que é, um especialista que é, e por isso é que é um docente, tem que ter uma competência especializada. Portanto, e isto é mesmo assim, e mais nada. Eu, por exemplo, aquela imagem que deu do labirinto ou do castelo com muitos quartos, isso tudo, é uma coisa que eu não tinha e que, portanto, olhava para aquilo e dizia isto é um conjunto de legos que eu posso montar como quiser. É claro que depois havia, como volta a dizer, a tal sebe hermenêutica a dizer, atenção, não podes mexer aí. Mas agora, com essa imagem, eu já consigo ter a tal competência interpretativa, um bocadinho, claro. Portanto, acho que é mesmo perfeitamente normal. Mal esquisito seria se nós, com estas sessões, viéssemos a adquirir uma competência interpretativa. É porque a competência interpretativa do professor não existiria. Sim, senhora. Mais alguma pergunta? Pronto, não sei se... Não há mais... De qualquer maneira, Pedro, depois vou-te pedir também a ti os anteriores, se tu guardaste. Diz-me os queres que eu mando. Está bem, obrigada. O melhor era publicar em geral. Como? O melhor talvez fosse publicar para todos, porque faltam muitos. Grande ideia. Eu acho que não, eu acho que foram todos enviados. Só há 3 ou 4 pessoas que entraram neste segundo programa. Só há 3 ou 4, talvez o máximo 4 pessoas que entraram neste segundo programa. Os outros todos receberam. Sim, o problema é que depois deixaram de estar, tinham um prazo em que estavam... Bom, isso é outra questão. É só isso. Mas agora não é a pessoa
que gera o sistema que vai saber quem é que se esqueceu. Sim, claro. E depois também não é bonito sobrecarregar continuamente os vossos. Eu não gosto sobrecarregar, depois uma vai dizer, eu já recebi isto, depois outra vai dizer, eu já recebi isto, não tem mais nada que fazer. Então, para aqui a mandar coisas, eu já recebi. Quer dizer, portanto, é melhor encontrar uma fórmula para competir isso, porque, de facto, os links tinham um tempo, como em qualquer coisa, não é? Eu às vezes, não consigo ver links ou de textos que me mandam para eu rever e aperfeiçoar e tudo referentes à revista da Terra Santa, e depois perco o texto e tenho de andar a pedir, mas é só para mim, não é? É texto individual. Agora, em público, tem de se ver um bocadinho isso.